Os elementos dessa família são chamados de gases nobres em virtude da sua reatividade quase nula. Em tempos antigos, a nobreza dos elementos químicos era associada à sua inércia e por isso foram denominadas dessa maneira. Para os três primeiros elementos dessa família, não se conhece nenhum composto químico. Para elementos mais pesados, como o xenônio, conhecem-se alguns exemplos de compostos quando eles estão ligados a átomos muito eletronegativos, como o flúor e o oxigênio. Os elementos dessa família, encabeçados pelo hélio, encontram-se na atmosfera na forma de gases monoatômicos. Juntos, eles formam cerca de 1% da composição atmosférica, sendo que o argônio é o gás nobre mais abundante. Todos os gases nobres exceto o hélio e o radônio são obtidos pela destilação fracionada do ar atmosférico. Os gases nobres exibem poucas aplicações devido à sua inércia que os inibem ser transformados em outros compostos que exibem utilidades variadas. Em virtude da sua inércia, são utilizados como atmosferas de reações que não podem conter a presença de gases oxidantes, embora em muitos casos utilize-se o gás nitrogênio como um composto muito mais barato. Esses gases, quando submetidos a descargas elétricas, emitem cores com comprimentos de ondas distintos. Logo, eles são amplamente utilizados em fachadas e placas de estabelecimentos comerciais. Em virtude da leveza do hélio, ele também é utilizado para encher balões de festas e como gás de flutuação para os dirigíveis modernos, sendo que os antigos eram muito perigosos por utilizarem gás hidrogênio, que é muito inflamável. Os gases nobres possuem configuração genérica NS2-NP6, com exceção do hélio, que possui configuração 1s2, sendo que completa o octeto com apenas 2 elétrons porque para o número quântico principal igual a 1, só existe a presença do subnível s. Por não formarem espécies diatômicas, a área superficial de interação dos elementos mais leves dessa família com outros átomos idênticos é muito baixa. Logo, os elementos dessa família possuem baixíssimos pontos de fusão e ebulição. Entretanto, à medida que caminhamos para baixo nessa família, os átomos começam a ter elétrons de valência ocupando orbitais com números quânticos cada vez maiores e o volume dos átomos aumenta significativamente. De modo que tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição são aumentadas. Todos os elementos dessa família, sob condições normais de temperatura e pressão, são espécies monoatômicas incolores, inodoros e insípidos. A natureza esférica e apolar dos átomos dessa família garante que as únicas forças interatômicas são forças de London, embora a polarizabilidade da nuvem eletrônica seja facilitada à medida que se caminha para baixo na família. De todos os elementos da família 8A, o único elemento que não apresenta um isótopo não radioativo é o radônio, que além dessa característica, apresenta um tempo de meia-vida do isótopo mais estável de apenas pouco menos de 11 anos. O hélio é encontrado em pequena quantidade na atmosfera terrestre, entretanto, não é suficientemente abundante para exploração comercial viável. Entretanto, ele é encontrado aprisionado em formações rochosas de elementos radioativos, principalmente de terras raras, elementos emissores de partículas alfa. Uma partícula alfa é um núcleo de hélio 4 ionizado, que possui baixo poder de penetração e captura rapidamente elétrons de outros átomos ao seu redor para formar um átomo neutro de hélio. As principais fontes de minerais emissoras de partículas alfa que geraram os átomos de hélio originados em rochas são a carnotita e uraninita, dois minérios de urânio. E as monazitas, fosfatos de terras raras nas quais comumente são encontrados traços de urânio e tório. Dentre todos os outros gases nobres, o argônio é o que merece mais destaque pela abundância na atmosfera. Estima-se que sua abundância seja 500 vezes maior que a do neônio, o segundo gás nobre mais abundante na atmosfera, utilizado principalmente para a formação de atmosfera inerte densa, principalmente para o uso em processos de soldagem para prevenir a oxidação dos metais fundidos. As energias de ionização dos gases nobres são muito altas, mas decrescem de cima para baixo no grupo.
A energia de ionização do xenônio é suficientemente baixa para que ele consiga compartilhar seus elétrons com elementos muito eletronegativos, especialmente o flúor. Não existem compostos de hélio, neônio e argônio sob condições normais. Somente uma molécula estável em condições normais foi preparada até hoje, o difluoreto de criptônio. O ponto de partida para a síntese de compostos de xenônio é a preparação do difluoreto de xenônio, sob temperaturas de 400 graus e 6 atmosferas de pressão. Em pressões mais elevadas, até 60 atm, a fluoretação segue para a formação da espécie X e F6 de acordo com as três primeiras equações químicas. Os fluoretos de xenônio são utilizados como fortes agentes de fluoretação, reagentes que permitem ligar átomos de flúor em outras substâncias. O tetrafluoreto de xenônio permite até provocar a fluoretação da platina, um metal muito pouco reativo sob condições normais, de acordo com a última equação química do slide. As propriedades dos metais do bloco D são governadas pela disponibilidade do subnível D, sua valência variável e sua capacidade de agir como ácidos de Lewis. Esses elementos desse grupo são responsáveis pelo trabalho pesado que auxiliaram a humanidade a fazer a transição da Idade da Pedra para a Era do Bronze e continuam ainda a ser os metais industriais mais importantes. A outra série de elementos, chamada de terras raras, deriva do preenchimento dos subníveis 4F e 5F. O nome foi dado de maneira equivocada quando se descobriram os primeiros elementos dessa família e se acreditavam que os óxidos que os formavam, chamados antigamente de terras, ocorriam com certa raridade no globo terrestre. Entretanto, sabe-se que todos eles, exceto o promécio, ocorrem em quantidades comercialmente apreciáveis na forma de minerais. Os elementos dos grupos 3B a 12B são chamados de metais de transição porque correspondem à transição entre os metais muito reativos do bloco S e os elementos do bloco P. Os metais de transição exibem uma ampla gama de ocorrências naturais e aplicações industriais. O elemento mais importante para o desenvolvimento humano como civilização foi sem dúvida o ferro, que permitiu a construção de estruturas sólidas e permitiu a verticalização de cidades, criando grandes centros de aglomeração populacional. Além disso, o ferro também está presente em estruturas biológicas como as hemácias, responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo organismo de uma grande quantidade de animais. Além do ferro, diversos outros compostos possuem resistência mecânica e durabilidade tão boas ou melhores que ele, podem fazer parte de sistemas biológicos ou até mesmo servir como catalisadores de reações químicas. Os elementos do bloco D tendem a perder preferencialmente os elétrons S de valência ao formar compostos. Muitos deles podem perder um número variável de elétrons D e existem em vários estados de oxidação. Os únicos elementos do bloco que não usam seus elétrons D na formação de compostos são os membros do grupo 12B. A capacidade de existir em diferentes estados de oxidação é responsável por muitas propriedades químicas especiais desses elementos e tem papel importante na ação de muitas biomoléculas. A maior parte dos elementos do bloco D possuem mais de um estado de oxidação comum, representado em laranja na imagem do slide. Pode-se identificar alguns padrões através da análise desses diagramas. Exceto o mercúrio, os elementos das famílias das extremidades, 3 e 12, só possuem um estado de oxidação possível além do zero. Elementos do grupo 3B possuem configuração de valência Ns2, N-1, D1. Logo, ao perderem 3 elétrons, eles adquirem configuração de octeto completo, com configuração N-1, S2, N-1, P6. Já os elementos da família 12B possuem configuração Ns2, N-1, D10. Eles adquirem estabilidade ao ficar com 10 elétrons na camada de valência. Mesmo o subnível D sendo mais energético que o subnível S, o sistema atômico possui menor energia quando os 10 elétrons estão totalmente emparelhados nos orbitais D e por isso, perdem preferencialmente 2 elétrons do subnível S.
Todos os demais elementos do terceiro, quarto e quinto período têm pelos menos 3 estados de oxidação e ao menos um deles é um mais ou dois mais. Os elementos próximos ao centro do bloco dos elementos D possuem uma maior quantidade de estados de oxidação possíveis em virtude de diferentes configurações eletrônicas semiestáveis que podem ser formadas pela perda de uma quantidade variável de elétrons. Os elementos mais pesados do centro do bloco, nos períodos mais abaixo, podem formar uma gama ainda maior de estados de oxidação, dado a baixa interação entre esses elétrons de valência e seus núcleos pelo maior efeito de blindagem eletrônica causado pela presença de muitos elétrons de camada interna. Normalmente, um elemento com alto estado de oxidação é facilmente reduzido, e, portanto, o composto tende a ser um bom agente oxidante. Um bom exemplo é o íon permanganato, MnO4-, cujo estado de oxidação do manganês é 7+, e essa espécie é um forte agente oxidante na presença de ácidos. Compostos que contêm o elemento de transição em estado de oxidação mais baixo normalmente são bons agentes redutores, isto é, tendem a perder elétrons para aumentar a sua estabilidade. Os elementos dessa família possuem valores consideravelmente altos e próximos de pontos de fusão. Esse fato se deve à presença de muitos elétrons de valência que estão presentes na ligação metálica. Por isso, a interação entre o mar de elétrons e os núcleos dos átomos é tão forte que é necessário uma temperatura muito alta para transformar o sistema da forma sólida para a forma líquida. Entretanto, a força da ligação metálica não é o único componente responsável por afetar a temperatura de fusão desses materiais. A forma com que esses átomos se empacotam para formar as estruturas cristalinas também é responsável pelo grau de interação entre as superfícies dos átomos, influenciando também na temperatura de fusão. A densidade é um parâmetro muito mais fácil de identificar a sua tendência. Como os núcleos dos átomos vão ficando com uma quantidade cada vez maior de prótons e nêutrons à medida que se caminha da esquerda para a direita no período, mesmo que não haja uma grande variação de volume do átomo, como ocorre nos metais de transição, seus núcleos se tornam mais massivos. Logo, a densidade aumenta para elementos no mesmo período. Nessa parte iremos tratar sobre as principais propriedades físicas e químicas dos metais de transição na forma reduzida e nos principais compostos que eles formam. Os elementos do quarto período foram selecionados pois resumem as principais características dos elementos desse bloco, pois encabeçam as famílias, de 3B até 10B, e possuem o subnível de semi-preenchido, sendo que o cobre na família 11B só possui um orbital de semi-preenchido e será estudado mais para frente quando falarmos das técnicas metalúrgicas devido à sua importância industrial. O escândio foi identificado em 1879, mas foi somente isolado pela primeira vez em 1937, uma vez que ele ocorre em depósitos muito pouco concentrados ao redor do globo, normalmente associados a depósitos de elementos radioativos, como o urânio. Na forma reduzida, ele reage com a água com o mesmo vigor que o cálcio. Ele não apresenta muitas aplicações em virtude da falta de depósitos ricos nesse elemento e estima-se que seja comercializado não mais do que 2 toneladas de óxido de escândio 3, que são reduzidas a escândio metálico e são empregadas na produção de ligas com alumínio com teor de 0,1 a 0,5%, melhorando significativamente as propriedades mecânicas da liga. Utilizada principalmente no setor aeroespacial. Em água, os íons escândio 3+ são rodeados por 6 moléculas de água que ocupam posições que se assemelham ao vértice de um octaedro, enquanto o íon escândio 3+ ocupa o centro, formando o que se conhece por um aquacomplexo. Por ser um íon muito pequeno e extremamente carregado, ele polariza a nuvem eletrônica do oxigênio das moléculas de água que o rodeiam, o que causa um enfraquecimento da ligação OH, fazendo que a solubilização de um sal de escândio torne o meio em que se encontra bastante ácido. A reação de formação de aqua-hidroxo-complexo de escândio está na primeira equação química do slide. O titânio é um metal leve e muito resistente,
utilizado em materiais onde essas propriedades são essenciais, desde motores a jato a próteses dentárias e ósseas. Embora reativo, o titânio é resistente à corrosão por formar uma camada protetora de óxido na superfície, conhecido como camada de passivação. A extração do titânio exige fortes agentes redutores. No processo de obtenção do titânio, a ilmenita, FeTiO3, é tratada com gás cloro para formar o cloreto de titânio, um material volátil que é coletado com grande pureza e posteriormente entra em contato com o magnésio líquido, que o reduz, de acordo com a segunda equação química. O vanádio é um metal leve de cor cinza prateada e é produzido pela redução do seu óxido, o óxido de vanádio 5, V2O5, na presença de um metal alcalino, conforme mostrado na terceira equação química. O vanádio metálico é utilizado na fabricação de aços resistentes para uso automotivo e produção de molas. O óxido de vanádio, 5, é o composto de vanádio mais importante, utilizado principalmente como agente oxidante moderado e principalmente como catalisador da reação de formação do trióxido de enxofre, SO3, no processo de contato, para a formação do ácido sulfúrico. O vanádio é um elemento essencial na vida de alguns animais marinhos, que ocorre nesses organismos na forma do íon VO43-. Isso pode ter ocorrido por um erro, nos quais os primeiros organismos confundiram esses íons com os íons fosfato, PO43-, sem causar danos ao sistema metabólico.